Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciência na Mão. Desculpe a minha voz, não é? A minha voz está meio estranha, não é? Ainda é manhã, então resolvi gravar o vídeo aqui para poder fechar com essa parte de mecânica e a gente introduzir já a mecânica dos fluidos, ok? O meu nome é Achad Rodrigues, sinta-se cumprimentado. Este é o canal Ciência na Mão, onde as coisas interessantes acontecem. E se estiver gostando desse material, por favor, não deixe de deixar, não esqueça, neste caso, de deixar o teu like, curte e compartilhe este vídeo, divulgue para as demais pessoas, para que também possam desfrutar deste conteúdo interessante, ok? Então, hoje nós iremos falar de estática, não é? Iremos falar de estática, que é a parte da mecânica que estuda as forças, as condições de equilíbrio das forças, não é? As condições de equilíbrio das forças, não é? Então, para equilibrar duas forças, o que é necessário e tal, vamos discutir aqui vários conceitos interessantes. O primeiro conceito que eu quero que os colegas tenham em mente é o conceito de momento de uma força. Então, o momento de uma força é tido como o produto entre a força e o braço, não é? Então, imaginemos que nós temos aqui uma porta, não é? Nós temos aqui uma porta. Então, o momento é o quanto que eu consigo aplicar a uma força, uma determinada quantidade de força, a partir do seu eixo de rotação. No caso aqui do meu exemplo da porta, o eixo de rotação nesse caso serão essas dobradiças, não é? Então, a partir do momento em que eu aplico, vou pegar uma tinta diferente aqui. Imaginemos que eu aplique, por exemplo, uma força aqui, exatamente nesse trecho aqui, nesse eixo de rotação. Então, eu vou aplicar uma força aqui. Repare que em relação ao eixo de rotação vou ter uma certa distância, então essa distância até aqui será maior, eu vou aplicar aqui uma força menor, consequentemente o momento da força será maior. Por quê? Porque o momento da força ela vai depender da força e do braço. Quando eu aplico uma força numa determinada distância grande, o que vai acontecer é que o momento da força será maior, certo? Agora, se eu aplico, por exemplo, uma determinada força aqui, né? Eu aplico uma determinada força aqui, repare que eu vou ter que aplicar muita força aqui, porque a distância daqui até o eixo de rotação será muito pequenininha, então eu terei que aplicar muita força aqui, com uma distância pequena, automaticamente o momento da força será muito menor, mas muito menor mesmo, ok? Mas muito menor. Então, neste caso, quanto maior for a distância, maior será o momento da força e menor será a força. Agora, quanto maior for a força, menor será a distância e, nesse caso, menor será a distância e menor será o momento da força. Então, o momento da força depende, nesse caso, do braço. Então, o momento é diretamente proporcional ao braço e a força e o braço são grandezas inversamente proporcionais, ok? Então, quanto maior for o braço, maior será o momento da força. Quanto menor for o momento da força, maior será a força e menor será o braço. Essa é a ideia, ok? Agora nós vamos falar. Eu preferi começar desse conceito porque será muito interessante para a gente entender as condições de equilíbrio, ok? Mas agora nós vamos falar de um outro tópico, não é? Que a gente chama de decomposição de forças. Então, acompanhe aí. Muito bem, então o que vem a ser a decomposição de forças? No vídeo anterior, quando nós falamos de dinâmica,
nós falamos que existe uma segunda lei de Newton, perdão, que diz que, nesse caso, será o princípio fundamental da dinâmica. E nós dissemos que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração, não é? Então, a força resultante poderia ser obtida entre o produto da aceleração e a massa. Aqui nós também, na decomposição de forças, nós queremos fazer algo um pouco similar. Queremos determinar a força resultante por decomposição de forças. É você substituir todas as forças que atuam sobre o sistema por uma única força resultante. Só que aqui nós já não vamos ter em consideração a massa e a aceleração. Aqui nós vamos determinar a força resultante de uma outra maneira. Não foge da regra, mas é de uma outra maneira envolvendo várias forças, ok? Bom, para a gente poder determinar deduzir, né? Eu aqui vou mostrar a maneira, né, como a gente pode proceder para depois aplicarmos isso já na resolução de exercícios concretos, ok? Então, imagine que eu tenho aqui um sistema que estão a atuar três forças, né? Nós temos uma força 1 que atua no sentido vertical, temos uma força 2 que atua no sentido vertical, temos uma força 3, não é? Formando um ângulo θ aqui, não é? Um ângulo θ que seria um ângulo agudo, não é? Que está entre 0 e 90 graus. Nesse caso, estaria entre 180 e 270, não é? É um ângulo côncavo ou retrante. Bom, então, a primeira coisa para a gente decompor, porque decompor, conforme eu disse, decompor uma certa quantidade de forças é a gente substituir essa quantidade de forças, essas forças, por uma única. Então, para tal, nós devemos ter em conta essas três condições, não é? Primeira condição que diz que a força resultante de um sistema deve ser nula, ou seja, o somatório das forças no eixo X e o somatório das forças no eixo Y deve ser nulo, ou seja, devem ser iguais, ok? A força resultante do sistema também. Então, é o mesmo procedimento que nós iremos fazer aqui. Então, eu já preparei aqui, ok? Então, o que nós iremos decompor será essa componente F3, não é? Porque forma um ângulo aqui com o sistema. Então, eu vou pegar aqui a minha tinta vermelha. Então, para decompor isto, nós vamos tracejar aqui, não é? Vamos tracejar aqui. Aqui forma um ângulo de 90 graus, certo? E porque essa componente é a força 3, então aqui nós vamos ter a força 3 em X. Força 3 em X. Devemos representar aqui por um vetor. Aqui também vamos decompor, não é? Vamos decompor aqui. E aqui já vamos ter a força 3 em Y, ok? Muito bem. Representando a partir de vetores, então aqui nós teremos uma força, que será esta. Aqui nós teremos uma força, já decompomos, né? Através da decomposição. E aqui também temos uma outra força, para lá em cima também. Muito bem. Agora, indo já à dedução, nós vamos poder concluir alguma coisa. Esta força atua no sentido oposto desta, então o somatório dessas forças deve ser igual a zero. Ou seja, as duas forças devem ser iguais. Então, no eixo OY, temos que a força 1 deve ser igual à força
3 em y. E no eixo OX, a força 2 deve ser igual à força 3 em x. Então, força 2 deve ser igual à força 3 em x. Muito bem. Bom, aqui, primeiro nós temos aqui um triângulo retângulo. Então, temos um ângulo de 90. Aqui é θ, então é um ângulo de 30 graus. Aqui nós temos um ângulo de 60. Então, nós podemos afirmar que o cateto oposto, que é F3 ao quadrado, e nesse caso será a força resultante, então F3 ao quadrado, será igual à força 3 em x ao quadrado mais a força 3 em y ao quadrado mais a força 3 em y ao quadrado. Então a força 3 será igual à raiz quadrada da força 3 em x ao quadrado mais a força 3 em y ao quadrado. Essa será a fórmula que permite determinar a força resultante do sistema. Agora, olhando já para esse triângulo, pretendendo descobrir a força 3 em x e a força 3 em y, nós podemos ter em conta esse ângulo. Olha, nós temos aqui esse cateto, temos aqui este ângulo, perdão. Este ângulo está oposto a essa medida, mas essa medida qual é? É F3y. Então, temos cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o oposto, né? Cateto oposto, que é F3y, oposto sobre hipotenusa. Então, cateto oposto sobre hipotenusa é seno de θ. E temos também a força 3 em x. A força 3 em x nós podemos calcular a partir do cosseno, que nesse caso é o cateto adjacente ao ângulo, cateto adjacente, né? Então, é F3 em x, adjacente ao ângulo, sobre hipotenusa, que é F3. Isso é igual ao cosseno de θ. Cosseno de θ. Muito bem. Então, dando continuidade, nós teremos que F3 em y será igual ao seno de θ vezes F3. Já encontramos aqui, não é, a expressão que permite determinar esta quantidade de força aqui. E temos também a componente F3 em x, ou F3 em x, que será igual ao cosseno de θ, vezes a força 3. Vezes a força 3. Muito bem. Bom, agora, aqui nós devemos respeitar essas duas condições. A força resultante em x deve ser igual a zero. Ok, a força resultante em x deve ser igual a zero. Estamos a falar que a força resultante em x, vou agora trocar, agora no eixo OX, a força resultante em x, deve ser igual a zero. Olha para a força resultante em x. É aqui. Temos a força 2 menos a força 3 em x. A força 2 menos a força 3 em x. Agora, a força resultante em x será igual. A força 2 é desconhecida. Colocamos aqui. Menos a força 3 em x. A força em 3 em x está aqui. Mas quem é a força 3 em x? É cosseno de θ vezes F3. Cosseno de θ vezes F3.
o mesmo procedimento nós vamos aqui para deduzir já a expressão para calcular a resultante em y. Então, teremos OY. Então, a força resultante em y terá que ser igual, olha para o sistema. Resultante em y é a força 1 menos a força 3 de y. Então, força 1 é a força 1 menos a força 3 em y. Teremos que a resultante em y, força resultante em y, terá que ser igual a força 1 menos a força 3 em y, já está aqui, é seno de θ vezes F3. Então, seno de θ vezes F3. Muito bem. Aqui estão as expressões. Essa é a força resultante em x, essa é a força resultante em y. Para achar a força resultante total, a gente substitui nessa fórmula. Ah, mas essa daqui tem força 3. Lembre que a resultante envolve esta componente, ok? Então, basta trocar o 3 por R, que é resultante. E daí é só substituir essas duas expressões aqui no lugar da força 3 em x, que é a resultante em x, esta aqui, a resultante em y, que é esta aqui. E é só substituir e acabou, ok? Acabou. Então, daqui nós vamos ter o seguinte, que a força, agora já estamos a aplicar essa fórmula aqui, que diz que a fórmula resultante deve ser igual a zero. Opa, se a força resultante deve ser igual a zero, então significa que unindo já as duas forças, não é? Que nesse caso será a força resultante em y mais a resultante em x, uma questão de substituir aqui, deve ser igual a zero. Então, a força resultante em x, perdão, a força resultante do sistema, será igual à raiz quadrada da força resultante em y ao quadrado mais a força resultante em x ao quadrado. Então, a força resultante em x é esta aqui, é F2 menos cosseno de θ vezes F3 ao quadrado mais a força resultante em y, que é F1 menos seno de θ vezes F3. Bom, aqui nós podemos dar mais continuidade, não é? Deixa eu aqui arrumar a fórmula, não é? Teremos o que aqui? Isso aqui é um produto notável, então teremos o quadrado do primeiro, força 2 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes o F2 vezes vezes a força 3 vezes o cosseno de θ, mais o quadrado do segundo, então força 3 ao quadrado vezes o cosseno de θ ao quadrado, mas aqui também poderemos deduzir da mesma forma, né? Claramente que poderia ter deixado dessa forma, só vou desenvolver um pouco mais, né? Aqui teríamos, perdão, aqui ficou ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro, força 1 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro, força 1, vezes força 3, vezes o seno de θ ao quadrado, perdão, seno de θ, né? Bom, acho que já dá mesmo, né? Mas o que eu queria mostrar é isso daqui, ok? É deduzir essa fórmula a partir deste sistema, ok? Agora, já assimilaram os conceitos? Caso não tenha percebido, por favor, deixe um comentário que eu irei responder da melhor maneira possível. Agora, eu acho que vão compreender melhor já na resolução de exercícios, ok?
Aqui era só dedução da fórmula de como nós podemos calcular a força resultante a partir de 2 ou 3 ou 4 fórmulas, ok? Ou 4 forças, perdão. Vamos resolver um exercício prático. Acompanhe aí. Determine, através da decomposição de forças, a resultante do sistema. Então, nós temos esse sistema, não é? Que tem 3 forças e nos dá um ângulo, ok? Pause o vídeo, tente resolver o exercício, que agora, né, eu vou resolver para vocês, né? Já pausou? Posso resolver? Muito bem. Bom, a ideia é essa, né? É aquilo tudo que eu mostrei para vocês. Então, aqui no exercício já nos dão essa componente. Vou traçar aqui. Temos esta aqui. Esta componente é a força 1, não é? Forma um ângulo agudo de 30 graus. E para cá, nós temos uma outra força que é a força 3, né? Por enquanto não vou colocar os valores, né? Primeiro vou decompor. Aqui vou ter a força 2. Vou pegar uma tinta diferente. Então, agora vou decompor, né? Então, decompondo em X. Aqui vou ter força 1 em X, não é? Claro que a força já é em decomposição aponta para aqui e essa força deve ter um vetor. Força é uma grandeza vetorial. Para cá tem uma força, para cá também. Então agora vou decompor essa componente já em Y, né? Então decompondo aqui. Então vou ter aqui força 1 em Y, né? É um vetor. Bom, agora nós vamos, perdão, isso aqui nem aponta para cá, é essa parte aqui, tá bom? Porque essa componente. Agora, Chad, qual é o próximo passo mesmo? As forças em OX devem ser nulas. Vou colocar desse lado aqui. Em OX e em OY, ok? Primeiro, as forças, né? A força resultante, né, em Y deve ser igual. Y é aqui. Deve ser igual à força 3, né? Tem o vetor aqui. Força 3 mais a força 1y. A força 1y. A força em x, né? Força resultante em x deve ser igual à força 2 mais a força 1. Como eu estou a trabalhar com vetores agora, não vou colocar os sinais, né? De quem subtrai, quem soma, por enquanto não. Então, aqui eu vou ter força 2 mais a força 1 em x. Força 1 em x. Vetor, vetor. Bom, agora eu vou substituir, né? Aqui a força resultante em y terá que ser igual. Força resultante em y é a força 3 menos a força 1 em y, né? Então, em sentidos opostos. Então, força 3 menos a força 1 em y. A força resultante em x deverá ser igual a força 2 menos a força 1 em x. Então, é força 2 menos a força 1 em x. Mas quem é a força 1 em y, força 1 em x? Nós devemos descobrir isso. Bom, é aquilo que já entra a parte do seno, cosseno que eu mostrei para vocês lá na teoria, ok? Agora, nós temos essa componente, certo? Temos essa componente F1, que é a resultante nessa parte. Então, o ângulo que nos é fornecido é 30 graus. Então, teremos cateto oposto ao ângulo de 30. Quem é cateto oposto? É F1, F1. É Y, cateto oposto, sobre hipotenusa, que é F1. F1 deverá ser igual, ok? Oposto
né? Cateto oposto sobre hipotenusa, nesse caso que é seno de 30 graus. Então, chegamos à conclusão que a força 1 em Y será igual a seno de 30 graus vezes a força 1. E a outra componente? Bom, agora já vamos ter força 1 em X, que é o cateto adjacente, sobre hipotenusa. Então, força 1 em X, que é o cateto adjacente já. Então, adjacente sobre hipotenusa, né, que é a força 1. Isso será igual a quê? A cosseno de 30 graus. 30 graus. A força 1 em X será igual ao cosseno de 30 graus vezes a força 1. Agora é só substituir essas duas componentes na formulinha. E ficamos com força resultante em Y a ser igual a força 3. Força 3, então vou ter aqui força 3 menos a força 1 em Y. Força 1 em Y, nós já temos aqui força 1 em Y é seno de 30 graus. 30 graus vezes a força 1. E a força resultante em X será força 2 menos o seno de 30 graus. Peraí. Né? Tô falando, né? Força 1 é X é cosseno. Perdão aí. Cosseno de 30 graus vezes a força 1. Ok? Agora é só uma questão de substituir os valores, ok? Então, já nos dão a força 1, ok? Então, a força 1, a força 3 e a força 2, ok? Então, deixa eu aqui substituir pelos valores respectivos, pelos seus respectivos valores. Então, a força resultante em Y será igual a força 3 aqui é de 40 newtons, 40, menos cosseno, sim, em X, né? Força 2, sim, eu estou a fazer a força 2, né? Que é 40, perdão, alguma coisa aqui, força resultante em Y. Está tudo bem. A força resultante em Y, certo? É força 3. Força 3 é de 40, ok? Certo? Menos seno, menos seno de 30 graus vezes a força 1, que é de 50. A força resultante em X será de força 2, cadê a força 2? Está aqui, 60, menos cosseno de 30 graus vezes a força 1. Força 1 aí é 50. Então, vamos ter que a força resultante em Y será de 40 menos seno de 30 graus, gente, se vocês me permitem, seno de 30 graus dá 1 sobre 2, né? É meio. 1 sobre 2 vezes 50. Força resultante em X dá 60 menos, né, 60 aqui, menos cosseno de 30 graus, se vocês me permitem, era de 3 sobre 2 vezes 50. Dando continuidade aqui, terei que a força resultante em Y será de 40 menos 50 vezes 1, 50. 50 dividido por 2 vai dar 25. Né? E a força resultante em Y será igual a 40 menos 20, que vai dar 20. 20 menos 5, que vai dar 15 newtons.
A força resultante em X, força resultante em X será de 60, 60 aqui, né? Menos 50 dividido por 2 vai dar 25. Então, 25 raiz de 3, né? Então, força resultante em X, terei 60 menos 25 vezes raiz de 3, gente. Se vocês forem a calcular aí na máquina calculadora, dá aproximadamente 1,7, ok? 1,7. Então, o que quer dizer para a gente que a força, vou copiar aqui, força resultante em Y será igual a 15 newtons e a força resultante em X será igual a 25 menos a 60 menos 25 vezes 1,7, que vai dar aproximadamente 17,5 newtons. Agora é só achar a força resultante do sistema. Então a força resultante será igual a raiz quadrada do quadrado da força resultante em X mais a força resultante em Y ao quadrado. Então a força resultante será igual a raiz quadrada, força resultante em X. Então ficamos com 17,5 ao quadrado mais a força resultante em Y, 15 ao quadrado. Então a força resultante será igual a raiz quadrada do quadrado desses dois valores. Então ficamos com 17,5 ao quadrado, que dá 306,25, e 15 ao quadrado vai dar 225. Então, somando isso, nós vamos ter aqui 531, né? 531,25, não é? Agora, extraindo a raiz quadrada disto, nós vamos ter um valor aproximado, né, a 23,4 newtons, não é? Então, esta é a força resultante desse sistema, não é? Então, deu para perceber que foi algo um bocadinho sofisticado, não é? Que deu para resolver. Agora, aqui vale salientar uma coisa. Ao invés de ser decorando, né, tipo, em X, você vai decompor e tal. Então, eu tenho uma componente aqui de decoreba. Claro que isso nem sempre funciona. Agora, se você já viu trigonometria, você só pode saber, ok, aqui é eixo X, então é cosseno. Se o ângulo é adjacente ao eixo X, então a componente X só pode ser cosseno. Então, para o eixo Y só pode ser seno, ok? E partindo disto tudo, você consegue fazer numa boa, ok? Agora vamos ver condições de equilíbrio, ok? Vamos ver qual é o equilíbrio de corpo extenso, equilíbrio de rotação e translação, equilíbrio de um ponto material. Então, acompanhe aí. Muito bem, aí a me hidratar um pouco, não é? Precisava tanto. Bom, equilíbrio de um ponto material. Então, para a gente estudar o equilíbrio de um ponto material, é necessário que haja condições que regem essa situação, não é? Porque nós temos duas situações. Nós temos equilíbrio de um ponto material e equilíbrio de um corpo extenso. Para o equilíbrio de um ponto material, nós devemos ter em conta a condição de equilíbrio de translação, não é? Que diz algo relacionado às forças. Então, vamos supor que nós temos aqui um bloco, né? Que está pendurado aqui a uma parede, não é? Então, esse bloco vai ter uma força que atua para baixo, que nós chamamos de força-peso ou simplesmente peso. Se você não sabe o que é uma força-peso, assista
a aula de dinâmica em que eu falo das forças da natureza, ok? Então aqui vai ter uma força peso que atua para baixo. Nesse caso, como o corpo está extenso, a força de gravidade também vai agir sobre esse bloco também. Então, nesse ponto, nós vamos ter essa força, essa componente aqui, né, que será a mesma que esta. Uma vez que essa parte, né, essa parte está unida, né, entre dois fios, então aqui haverá a existência, né? Existe aqui uma força de tração que eu vou chamar de tração 1 e para cá vai existir uma força aqui de tensão que nós vamos chamar de tração 2, ok? E aqui podemos decompor as demais forças. O que diz a condição de equilíbrio de translação? A condição de equilíbrio de translação nos diz que o somatório de todas as forças que atuam sobre o sistema deve ser igual a zero, ok? O somatório de todas as forças que atuam nesse ponto deve ser iguais a zero. Bom, aqui pode existir um ângulo θ, né? Conforme eu mostrei no exemplo anterior, mas o procedimento aqui é o mesmo. O que eu queria mesmo é mostrar um caso que nem esse aqui. Imaginando, aqui pode haver um ângulo θ, porque a decomposição, neste caso, também será válida. Então, você pode imaginar que aqui você tem aqui um ângulo θ, então é só você projetar, decompor essa componente aqui, então você teria T1 em Y, e decompor esta componente aqui, você teria um T1 em X. Aqui você teria um ângulo que eu vou chamar de θ, e aí era só uma questão de ir à luta e determinar, nesse caso, a força que você precisa, né, para que este sistema permaneça em equilíbrio, ok? Nós vamos resolver um exercício relacionado. Agora vamos ver o equilíbrio de um corpo extenso, ok? Equilíbrio de um corpo extenso. Agora, no equilíbrio do corpo extenso, vamos levar em consideração a condição de equilíbrio de translação, que diz que o somatório de todas as forças deve ser igual a zero, não é? Então, somatório de todas as forças dando zero. Então, podemos aqui imaginar. Aqui nós temos um apoio, né, que está sobre essa barra. Vai existir forças que vão atuar sobre essa barra. Temos a força do bloco que eu vou chamar de bloco 1. A força irá atuar para baixo, né? Temos aqui esse apoio que terá uma força que atua para cima. Temos aqui esse bloco que terá uma força que atua para baixo. E teremos a força que irá atuar no centro da barra, exatamente no meio. Vou colocar aqui. E essa força vai atuar para baixo também, ok? Então, chamando essa força de força 1, nesse caso do apoio, e essa força que eu vou chamar de força 2, e essa força que eu vou chamar aqui de barra 2, né? Bloco 2. O somatório dessas forças tem que ser igual a zero. Então, B1, as forças que atuam para cima devem ser iguais às forças que atuam para baixo. Então, eu terei que B1 mais B2, não é? Mais B2 mais F2 terá que ser igual a F1. É isso que nós devemos ter em conta, não é? Ou que B1 mais B2 mais F2 menos F1 deve ser igual a zero, ok? Ok, achado. O somatório das forças deve ser igual a zero, mas essa barra, ela pode girar para cá, né? Consideramos esse sentido como sendo sentido negativo, né? E este aqui como sendo o sentido positivo. Mas essa barra, ela pode girar para cá, mas também pode girar para cá. Ok. Então, devemos também ter em conta
essa rotação? Então para isso é que existe o equilíbrio de rotação. A condição do equilíbrio de rotação diz que o somatório dos momentos na barra deveria ser igual a zero também. Chad, mas você falou que momento é força vezes o braço. E o momento pode ser positivo ou negativo. Não foi isso que você disse na teoria primeira, Chad? Foi isso mesmo. É isso mesmo que eu disse, né? Então, nesse caso, eu posso determinar o momento a partir de qualquer centro de apoio, né? Isso depende de si. Lembrando que no centro em que você escolhe, né? No ponto em que você escolhe como sendo o apoio da barra, o momento naquele ponto vai ser nulo, ok? Por exemplo, eu posso dizer que o meu momento, nesse caso, tem centro de apoio aqui na barra 1. Então, aqui, por exemplo, pode existir uma certa distância, não é? Mas que agora o que importa é exemplificar, não é? A partir da teoria. Por exemplo, eu aqui vou ter que um momento em B1, né? Então, momento em B1 mais um momento em F2, né? Mais um momento em B2 terá que ser igual ao momento em F1 para cima. Agora, uma vez que eu escolhi como centro de apoio aqui na barra 1, então o momento aqui será 0. Ok. Então, isso sempre vai acontecer quando a gente escolhe um ponto para ser o nosso apoio. Então, eu vou ter que o momento em F2 mais o momento em B2 terá que ser igual ao momento em F1. Essa é a ideia, ok? Essa é a ideia para o momento de uma força, ok? E agora chegou a hora mais interessante, que é a resolução dos exercícios, ok? Então, vamos resolver umas duas questõezinhas que estão na sua tela. Portanto, temos aqui em nossas mãos o exame de admissão da Universidade de Eduardo Mondlane, ok? Este exame de admissão é um exame muito interessante, mas nós vamos resolver aqui o exercício do número 2, que é este aqui, perdão, número 2 não, número 3, aqui que eu estou aqui apontando. Diz assim: um corpo é mantido em equilíbrio, segundo indica a figura. Se F é igual a 3 newtons, a intensidade da força da atração da corda T e o peso P do corpo no sistema internacional são, respectivamente, então eles pretendem descobrir a força de tração e pretendem descobrir também a intensidade da força F, a intensidade do peso neste caso e a atração da corda. Muito bem. Pausa o vídeo, tente resolver o exercício, que agora é minha vez. Muito bem. Já tenho aqui o exercício. Então, a ideia é decompor. Então, esse ângulo, pela regra, esse aqui pode ser o oposto a esse, que nesse caso tem a mesma intensidade do ângulo, né? Ângulos opostos pelo vértice. Então, vamos ter essa componente daqui, né? Esta parte, esta força aqui é a força de tração. Então, para cá, nós temos um ângulo de 60 graus. Para cá, nós temos a força F, não é? A força F. Para cá, nós vamos ter o peso, que eu vou chamar de P. Agora, nós vamos decompor. Bom, decompondo, nós vamos ter aqui a tensão em Y, não é? E aqui vamos ter a tensão, a força tensora em X. A força tensora nesse caso será nesse sentido, que estará nesse sentido. Tendo feito isso, nós vamos aplicar a condição de equilíbrio de translação, né? Que diz que o somatório das forças deve ser igual a zero. Então, a Y deve ser igual a zero. Então, TY deve ser igual a P. Ou,
Ty menos P deve ser igual a 0. Também vamos ter que Tx aqui deve ser igual a força de intensidade de F. Não é? Bom, agora pretendemos descobrir o Ty e o Tx, né? Então, Tx, o ângulo adjacente, né, ao x, então, é seno, né? Então, cateto adjacente, né? Adjacente, cosseno, né? Adjacente sobre hipotenusa, adjacente Tx sobre hipotenusa T. Estamos falando do cosseno. Cosseno de 60. Chegamos à conclusão que Tx será igual ao cosseno de 60 graus vezes T. Bom, e o Ty? Bom, Ty, já vamos ter aqui o cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o cateto oposto Ty sobre T, que é igual ao seno de 60. Onde nós concluímos que o Ty será igual ao seno de 60 graus vezes T. Daqui é só substituir esta expressão com esta expressão aqui. O Ty, o Tx. Então, Ty, quem é Ty? Ty é, então vamos ter o peso aqui igual a Ty, que é seno de 60 graus vezes T, e vamos substituir no lugar de, então vamos ter aqui força F, né? Que será igual a Tx, mas Tx está aqui, então, que é igual ao cosseno de 60 graus vezes T. Olha só que bacana. Eles nos dão aqui como dados a força F, né? Força F, eles dizem que vale 30, né? Força F é de 30 newtons. Então, vamos ter aqui 30, vou trocar de tinta. Então, 30 igual ao cosseno de 60 graus, que dá 1 sobre 2 vezes T. Então T será igual. O 2 está multiplicando, está dividindo, né? Vai multiplicando. 30 vezes 2, 60 newtons, né? Então, a força de tensão é de 60 newtons. E o peso? Só vou substituir aqui. Então, teremos que o peso será igual ao seno de 60 graus, né? Que é raiz de 3 sobre 2, vezes o T, que é 60. Logo, o peso P será 60 dividido por 2, vai dar 30 raiz de 3 newtons. Ok? Olhando para as alternativas, eles querem a intensidade da tração da corda T e o peso P, né? Peso P. Então, temos que encontrar 60 e 30 raiz de 3. 60, 30 raiz de 3. 60, 30 raiz de 3. 60, 30 raiz de 3, que é a opção E. É a opção E. Ok? Agora vamos resolver um exercício que está relacionado com o equilíbrio de um corpo extenso. Ok? Acompanhe aí. Muito bem, vamos resolver este exercício, não é? Do exame da 12ª classe do ano de 2009. Primeira época, exame de física. O exercício número 34 diz assim: a barra da figura é um corpo rígido de peso desprezível. Ok. Então, o peso da barra é nulo, não é? Nós devemos desprezar o peso da barra. Apoiada no ponto P. Qual o módulo da força F que mantém a barra em equilíbrio mecânico na posição horizontal? Ok. Então, querem, nesse caso, a intensidade da força F, não é? Bom, já preparei a figura carinhosamente. Então, vamos à luta, né? Vamos à luta.
Então, qual é a ideia? Primeiro, apresentar as forças que atuam sobre o sistema. Temos essa força que atua para cima. Esta aqui atua para cima. Esta aqui já foi representado, né? Que atua para baixo. Algumas forças até já foram representadas, né? Então, essa aqui atua para baixo. Essa aqui também atua para baixo. E dizem que o peso da barra é desprezível. Então, devemos desprezar o peso da barra, ok? Muito bem. Bom, o somatório das forças que atuam para cima devem ser iguais ao somatório das forças que atuam para baixo. Então, a força de intensidade F mais a 20 newtons, né? Essa força que atua para baixo, deve ser igual à força P, não é? Essa força P. Por enquanto, vamos ficar quietinhos aqui. Agora, e os momentos, né? Bom, já devemos ter em conta os momentos. Então, o momento em F mais, uma vez que o peso da barra é desprezível, né? O momento nesse caso não vai existir. Então, mais o momento dessa força aqui, não é? Momento da força em 20, vou chamar assim, deve ser igual ao momento do peso P, não é? Desse apoio aqui. Agora, o momento, eu vou ter que escolher um centro de apoio. Por exemplo, eu vou escolher nesse ponto. Vou escolher nesse ponto. Fica mais fácil, não é? Momento no ponto P, né? Porque eu quero a força F. Então, momento no ponto P. Se eu escolho que nesse caso o momento no ponto P deve ser nulo, né? O momento no ponto P vai ter que ser nulo para eu poder igualar, neste caso, as forças, não é? Para eu poder igualar os momentos. Mas também posso escolher aqui o ponto F, sem problemas, não é? Eu disse que o somatório daqui mais aqui deve ser igual ao que aponta para cima. Ou posso escolher aqui, ou posso escolher aqui, ou posso escolher aqui. Por exemplo, vamos supor que eu escolhi aqui, por exemplo. Supor que eu escolhi aqui. Então se eu escolho aqui, nesse caso, na posição F, então o que vai ser nulo nesse caso será o momento de F, porque a distância até o centro de apoio é aqui. Então vou ter o momento de 20 igual ao momento do peso. Então, momento em 20, então é a força em 20, que é F, vezes a distância daqui até aqui. Olha, daqui para aqui é 30, então aqui é 60, então fico com 60, 70, 80, 90. Então, aqui está em centímetros, eu quero colocar em metros. Então, 90 dividido por 100 vai dar 0,9. 0,9. E o momento em P será a força em P, que eu não conheço, a força em P vou chamar de P, vezes a distância daqui até aqui. É de 60. Então, 60 dividido por 100, então terei 0,6. Ok? Então, daqui eu terei 20 vezes 0,9, que vai dar 18. E o 0,6 está a multiplicar, vai dividir. Então, dividir por 0,6. 18 dividido por 0,6, isso vai dar 30, né? 30 newtons. 30. E daqui é só uma questão de substituir aqui. Então, eu terei força igual ao peso aqui menos 20. Menos 20. Então, eu terei que a força terá que ser igual a 30 menos 20. 30 menos 20, isso vai dar 10 newtons, né? 10 newtons, que nós encontramos isso na opção A. Na opção A do nosso exame. Caso você queira, não é, localizar este exame para resolver o mesmo exercício, é só uma questão de localizar, né? É o exame de 2009. Procure na tua escola, num sítio, né? Onde você pode requisitar nas bibliotecas. Acredito que os professores podem ajudar e muito bem, ok?
Yeah, podem ajudar. Muito bem. Muito bem. Vamos resolver agora o exercício número 3 do exame de física da 12ª classe do ano de 2018. Diz assim: na figura, um bloco de peso 700 newtons, né, está colocado sobre um plano inclinado, rugoso. Qual é, em newtons, a menor força de atrito capaz de manter o bloco em equilíbrio sobre esse plano? Nos dão aqui a aceleração de gravidade, ok? Já preparei o exercício aqui e vamos resolver aqui juntos, não é? Vamos tentar aqui resolver juntos. Muito bem. A ideia é sempre a mesma, não é? Representar as forças que atuam sobre o sistema. Bom, eles querem a força de atrito. Então, para cá nós vamos ter a força normal, claro. Temos aqui a força normal. Para cá nós vamos ter o peso, nesse caso, vai atuar no sentido contrário. Para cá nós vamos ter a força de atrito, não é? Se nós formos a considerar que o movimento será esse, que eu vou chamar de força de intensidade F, não é? Intensidade F. Então, aqui o peso, não é? O peso vai atuar perpendicularmente, né? Exatamente nesta parte. Então, aqui nós vamos ter o nosso peso P. E aqui nós já vamos ter a componente ao decompor, nesse caso, a força P, não é? Ao decompor essa força P. Porque se a gente assume que a força de atrito é aquela, então a força de movimento só pode ser esta. Então, decompondo já o peso, né? Nesta extremidade para cá, nós teremos aqui o peso em Y. Teremos aqui o peso, que eu vou chamar, né? Vou chamar aqui de peso em X, não é? Peso em X. E o ângulo de 30 graus ocupa isso aqui. Então, vou colocar agora de uma maneira que a gente consiga ver, não é? Então, imagine esse sistema. Cá temos a força normal. Para cá, a força de atrito, não é? Para cá, nós vamos ter para cá nós temos o peso, né? Peso P. Então, aqui temos o ângulo de 30 graus. Então, decompondo isto, nós vamos ter aqui o peso em X, aqui o peso em Y. Alright? Bom, este ângulo é oposto a este, né? Então, podemos fazer uma das duas maneiras, a coisa vai funcionar numa boa. Bom, agora vamos escrever as equações. Nós teremos que a força de atrito terá que ser igual ao peso em X e teremos que a força normal terá que ser igual ao peso em Y. Bom, agora, o peso em X está aqui, né? Adjacente ao ângulo. Então, peso em X nós vamos ter hipotenusa, porque teremos cateto adjacente sobre hipotenusa adjacente, nesse caso é o PX. Então, é adjacente sobre hipotenusa, que é P. Isso terá que ser igual ao cosseno de 30 graus. Onde concluímos que peso em X será igual ao cosseno de 30 graus vezes o peso, não é? Vezes o peso. Claramente que já não precisamos assim fazer muita coisa, não é? Porque o que precisamos, na verdade, é isto. Eles já nos dão a força peso lá, não é? Já nos dão a força, o peso, né? Então, a força de atrito terá que ser igual ao peso em X. Peso em X fecha aqui. É cosseno de 30 vezes P. Então, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, né? Sobre 2 vezes o peso, que é de 700 newtons. Portanto, o ângulo nestas condições poderia ser daqui.
Mas uma vez que eles não querem a força de atrito, mas eles querem a menor força de atrito capaz, então poderemos considerar o ângulo de 30 graus estando nessa posição. Agora, o que era cateto adjacente sobre hipotenusa já virá a ser cateto oposto, então a força de atrito nesse caso já será seno de 30 graus, não cosseno, mas sim seno de 30 graus vezes 700, que é, nesse caso, a força. Então, a força de atrito será igual a 130 graus, que é 1 sobre 2, vezes 700. 700 dividido por 2, que vai dar 350 newtons, não é? Que é o que encontramos na opção D, não é? Na opção D. Opção D. O procedimento que eu fiz aqui está correto, não é? Entretanto, eles querem a menor força, não é? A menor força. Dado que cosseno de 30 graus, né? Cosseno de 30 graus dá 1,7. Nesse caso, é maior que seno de 30 graus. Por seno de 30 graus dá 1 sobre 2. Então, uma vez que eles querem a menor força, por isso aqui essa informação é importante. A menor força de atrito capaz. Querem a menor força. Então, a menor força estará relacionada ao ângulo que tiver menor quantidade aqui em newtons, né, de força. Então, nesse caso, será seno de 30 graus. Tentei aqui fazer por cosseno, não é? Vi que daria um valor muito grande, né? 595 newtons, né? As alternativas não tem. Essa é a maior força de atrito possível, mas eles querem a menor força, então por isso é que já não poderia considerar um ângulo nessa posição, mas sim nessa posição para poder determinar a menor força possível, ok? Chegamos ao final aqui de mais um vídeo. Muito obrigado pela vossa presença. A vossa presença é muito interessante aqui. Eu gostei mesmo de estar aqui com vocês. Bons estudos, beijos e abraços. Que vocês continuem estudando para que consigam alcançar melhores resultados para o ano de 2022, não é? Meu nome é Chad Rodrigues e esse é o canal Ciência na Mão, onde toda a matemática acontece, a mágica acontece com tudo de interessante que nós temos para você, ok? Continue acompanhando os vídeos do canal, fique na companhia das coisas melhores que o YouTube fornece, não é? Estude bastante para conseguir alcançar os resultados tanto almejados, ok? E eu fico por aqui. Um mega abraço e até a próxima. Claro, não se esqueça de deixar o seu like, curte e compartilhe o vídeo e sempre que precisar de ajuda estou aqui, ok? Até mais, valeu!